Ô, Regis, Ô Pedro, tudo bem? você tá bem, cara? Bem, tá me ouvindo tranquilo aí? Perfeito. Tá me ouvindo bem aqui? Bem, perfeito. Vamos começar então, Bom, galera. Esse é o nosso Via Democrática, um projeto que começou neste ano, que visa falar com as lideranças aqui da nossa região, principalmente as lideranças que têm um trabalho de destaque. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Torinho, médico sanitarista, defensor do SUS, vereador por 2 mandatos na cidade de Campinas, atuante, uma das jovens promessas dos partidos dos trabalhadores, que já não é promessa, né, Pedro? Já tem uma carreira construída, uma bela carreira construída. E eu confesso que, quando fui eleito em 2016, eu procurava sempre te seguir no Instagram, te seguir nas redes sociais, para fazer um pouco do que você fazia. Porque você sempre fez com muita habilidade, com muito cuidado com as pessoas, então, para a gente, você sempre foi uma inspiração. É um prazer ter você aqui com a gente. Regis, o prazer é todo meu de estar aqui conversando contigo, né? Você que também tem uma trajetória importante, hoje está cumprindo um papel super importante aí na cidade de Hortolândia. Então, para mim é um prazerão conversar com você. Fico feliz aí que a gente está, né? Ao longo do tempo vai passando e a gente vai se cruzando aí, porque a gente já se cruzou antes, no passado, já tivemos, né? Lembro logo quando a gente foi eleito lá no. Acho que você estava, não lembro se você tinha sido eleito ou reeleito naquela vez que nós nos encontramos, lá em 2012, 13, 14, e seguimos aí juntos nas lutas, né? Então, é isso que importa, é a gente estar irmanado aí na trajetória de construção democrática, garantindo direitos, oportunidades para o nosso povo, e acho que é isso que nós estamos fazendo, né? É isso, Pedro. Eu tenho acompanhado muito seu trabalho, muito seus posicionamentos. A gente já se encontrou algumas vezes e confesso assim, Pedro, que a sua coerência é o que mais encanta a gente quando fala com você. Porque você é uma pessoa que sempre defendeu as mesmas causas, né? Principalmente quando o PT eleitoralmente não estava tão viável, você sempre manteve sua posição nos seus ideais, no seu partido, e isso deixa a gente muito feliz, porque prova que o compromisso com as pessoas está acima de qualquer coisa. Eu queria que você contasse um pouco como você descobriu esse talento que você tem para a política. Regis, eu sempre tive uma certa vocação vamos dizer, dedicar meu tempo, a minha energia para uma agenda social. Eu quis ser médico quando eu tinha lá 17 anos, porque eu queria ser médico sem fronteira, sabe? Essa era a minha motivação real para ser médico. Eu não tenho parentes médicos, eu não tenho história de ser apaixonado pela medicina desde criança, feita comum dos médicos. Eu decidi com 17 anos para ser médico sem fronteira. E, e depois, né, durante a trajetória da faculdade de medicina, eu acabei me apaixonando pelo SUS, cara. E eu digo que, assim, o que eu tenho de construção, sabe, vamos dizer, modo de me colocar nas relações políticas, no processo político, eu devo ao SUS, eu devo ao aprendizado que essa ideia de que a saúde é um direito, de que as pessoas têm que ser ouvidas para poderem ser cuidadas, que você sempre tem que reconhecer no outro o portador, né, de uma série de sonhos, de uma série de projetos. Então, nunca deixar de enxergar o outro. São coisas que eu carrego, evidentemente, da minha formação e que o SUS e a vivência, né, dessa escolha de fazer uma medicina comprometida com o direito à saúde, acabou me presenteando. E aí o caminho foi um caminho muito natural para mim, porque quando você começa a atuar, você sabe disso muito bem, dentro do espaço da política pública, muito rapidamente eu fui me deparando com gargalos, problemas, limitações que eram incompreensíveis, que eram limitações que impediam as pessoas de desfrutar do potencial pleno, né, das suas vidas, do que as políticas públicas podiam oferecer. E aí foi uma coisa muito natural para mim, eu que tinha já decidido comprometer a minha vida com a construção do Sistema Único de Saúde, dar um outro passo para poder avançar essa pauta dos direitos, do bem viver, né, com a agenda, o trabalho político-partidário. Então foi assim que a minha candidatura surgiu em 2012 para vereador lá aqui na cidade de Campinas, e essa candidatura foi muito bem sucedida, acabei eleito vereador, tive 2 mandatos como vereador, né? E a eleição para prefeito aí em 2020, que foi um momento muito importante para nós, porque foi um momento de encontro para muita gente aqui em Campinas, e eu acho que na região também, com uma perspectiva da gente ter, né, um governo efetivamente mais voltado
para o bem-estar das pessoas, que tivesse essa sensibilidade que eu estou falando, de compreender que o papel do gestor público é ser um instrumento para tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil, mais simples e de mais cuidado e oportunidade. Então, eu diria que essa o caminho, né, que me levou até estar aqui hoje contigo aí, conversando com você, que é também um cara jovem, talentoso, promissor pra caramba e cheio de perspectiva. Pedro, é muito bacana você falar essas coisas, porque na eleição passada, principalmente no legislativo, muitas pessoas entraram assim, sem projeto algum, né? Com esse lance de internet, esse lance do WhatsApp, muita informação muito rápida, pessoas que nem tinham muito contato com as pessoas aqui próximas e acabaram sendo eleitos. Só que o dia a dia da política ele é diferente, porque é o mundo real, você tem que conversar com as pessoas no dia a dia, e eu percebi que a população ela cria uma grande recepção para esses políticos de YouTube, né? E agora o mundo real veio, e quando elas precisam, não encontra alguém para que possa representá-las. Eu acompanhei também muito da sua campanha de 2020 de prefeito, né? Foi uma campanha guerreira, que você não tinha os mesmos recursos que seus adversários, né? Mas a militância levou você para uma condição muito boa. Você teve mais de 96 mil votos, né? E isso foi crescendo durante a campanha. Quanto mais as pessoas foram te conhecendo, elas acabavam animando. E eu digo, custo a dizer que é o seguinte: se tivesse mais uns 2 dias de campanha, você estaria no segundo turno. Então, Campinas ficou com aquela sensação, né, de que poderia ter um candidato progressista a prefeito. Quais são os seus planos, Pedro, para o futuro? Regis, a primeira coisa é o seguinte: essa campanha de 2020 foi mesmo um momento encantador para mim, pessoalmente. Acho que para a cidade foi um momento de muito encontro, muito bom, com um potencial que Campinas tem de voltar a ser uma cidade que inova, que compõe a vanguarda do campo progressista na administração pública. Campinas já foi essa cidade, essa é uma marca dessa cidade, e perdeu essa característica na medida em que teve várias administrações que não tinham essa mesma vocação, esse mesmo compromisso com uma administração voltada de fato para o povo, para as pessoas. Então, eu entendo que esse é um patrimônio político que foi conquistado e que foi, de alguma maneira, né, coletivamente construído, e eu pretendo alimentar esse patrimônio, fortalecer isso, continuar conversando, dialogando com as pessoas, né? Tem uma pré-candidatura que está em construção a deputado, estamos discutindo isso, né? Mas ainda estamos numa etapa realmente de discussão. E o fato é que a gente não tem outro caminho que não o de seguir construindo uma cidade, uma região metropolitana, um país melhor para todos nós, sabe? Então, esse é o projeto que está hoje em andamento, né? Uma continuidade desse diálogo com essa pré-candidatura em construção, em reflexão. Estamos conversando com muita gente do campo progressista, da região inteira, da cidade de Campinas, para entender o melhor caminho, né? Mas a vontade de seguir mudando de que a gente semeou juntos aqui, sabe? Pedro, eu torço muito para que a sua candidatura se viabilize, porque é bom ter você como opção aqui na nossa região, principalmente por todo o histórico que você tem. E Pedro, já que você acompanha bastante aí a cidade de Campinas, você vive a cidade de Campinas, né? Você trabalha em Campinas, você tem todo o seu trabalho aí. Eu sei que você acompanha de perto a gestão Dário Saad aí, eu sei que você acompanha, né? Sempre dando opiniões, é importante, né? Ser a oposição é muito importante, porque você consegue mostrar para a população que dá para fazer diferente. Mas eu queria que você desse uma breve avaliação do governo Dário. Maravilha. Bem, primeiro, viu, Ré, só dizer assim, publicamente, o Dário está internado com Covid nesse momento. Eu tô torcendo muito pela recuperação do Dário, né? A Covid é uma chaga, um mal horroroso. Eu passei os últimos 18 meses, os últimos 18 meses, na linha de frente da Covid-19, atendendo pacientes em contexto hospitalar e no contexto de unidade básica de saúde. Peguei Covid há 60 dias atrás, né? Eu já estava vacinado, tive uma forma leve, felizmente, e então só posso torcer para que o Dário e todo mundo que está doente dessa doença nesse momento
se recupere. Eu acho que é importante falar isso. E aí, né, acho que para fazer uma avaliação desse governo, a gente precisa ser muito franco. A gente falava na campanha que o governo do Dória ia ser um governo de continuidade absoluta em relação ao governo do Jonas, mas nem nos meus sonhos mais intensos eu imaginava que ia ser tão continuidade feito Regis. É uma absoluta continuidade. O governo não teve o cuidado de mudar nenhuma diretriz sequer. Então, de modo geral, as políticas públicas da administração atual, elas são um repeteco do processo absolutamente leniente, né, lento na abordagem dos problemas cotidianos da cidade, uma política muito tradicional. Você vê que foi só acabar as eleições e as obras do BRT, que seriam, por exemplo, entregues, né, na campanha eleitoral, falava, vamos entregar tudo esse ano, vamos entregar tudo esse ano. Elas agora já não têm prazo para serem entregues mais, né? Já mudou o discurso, mudou a perspectiva. Na saúde, a mesma coisa. Eu fiz vários embates, né, tratando da saúde e dizendo para as pessoas, falando, olha, gente, esse é um grupo que fala de saúde, mas não tem compromisso real com a matéria-prima mais importante da saúde, que é quem trabalha com saúde, porque quem trabalha com saúde tem que estar bem para poder cuidar de quem precisa. E a gente está numa situação dramática no SUS em Campinas, né? Muito precário a assistência, né? As pessoas sofrendo muito com desassistência. Então, eu diria para você que é uma administração que até o momento não mostrou a que veio. Ela não enfrentou, vale dizer, nenhuma crise para além da crise permanente que é a pandemia, né? Então, a gente ainda não sabe como é que a administração vai se sair em outros tipos de desafios, mas no desafio imediato, que era o de trabalhar para recuperar a vida econômica, recuperar a vida, as políticas sociais da cidade de Campinas, infelizmente, até aqui, a administração Dário caminha exatamente igual a do Jonas, que é basicamente andar de lado e não andar para frente. Pedro, eu imaginava isso mesmo, porque a gente percebe, a gente tem bastante amigo em Campinas e às vezes eles acabam compartilhando com a gente algumas coisas, principalmente na área da saúde. Pedro, eu queria mandar aqui um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? Mas temos aqui o Eduardo de Paulino, nosso amigo, Renato Lopes, Fátima Cristina, Clemilton, Maria, Samuel, Amanda, Thiago Ferrari, Ricardo Maré, Rodrigo Marcos, Sibeli Melim, Lilian Souza, Carla Cunha, Laisa Marcelli, bastante gente acompanhando. Muito importante, né, Pedro? As pessoas acompanharam o que está acontecendo na nossa região. E como você falou da pandemia, e você é médico e conhece bem a questão, eu queria que você fizesse uma breve avaliação sobre como o governo federal tratou a pandemia, porque isso reflete muito aqui na nossa cidade, né, no mundo real que a gente vive. Em Hortolândia foram muitas pessoas que faleceram. Eu queria que você desse uma avaliação de todas as coisas que você acha que poderia ter mudado, né, principalmente nesse período que a gente sofreu tanto, né? Você acabou de falar do Dário, aqui nós tivemos a morte do nosso grande líder, né, do Perugino. Então foi doloroso para todo mundo, e às vezes eu não consigo imaginar como que as pessoas conseguem ter apreço por um governo que deixa, né, sua população morrer, faz piada, tira sarro, dá a impressão que tudo é uma brincadeira. Agora, eu falando fica muito no campo político, mas você também é médico, né? Fala um pouco como que, na medicina, o que foi errado dentro da gestão dele. Olha, Regis, eu não esqueço nunca. Uma semana antes do Ângelo testar positivo para a Covid, eu conversei com o Ângelo Perugini e falei com ele sobre a pandemia, porque é isso. Quando acabou a eleição, né, eu já estava na linha de frente. Antes da eleição, eu falei, eu não parei nunca de trabalhar como médico durante o período em que eu era vereador, né? Agora não estou vereador mais, mas e aí eu estudei muito, vivi muito intensamente o desafio desse processo da Covid-19 e falei com o Ângelo, Ângelo, que precisar para ajudar aí Hortolândia, só falar que, né, a gente quer que menos gente sofra com isso, porque essa doença é uma doença horrível. E uma semana depois o Ângelo testou positivo e foi muito rápido, né? Ele, muito rapidamente, depois que descobriu a Covid, ele evoluiu para o hospital, intubação, e dali já não saiu mais, é uma tragédia mesmo. Assim como são os mais de 4.400 mortos em Campinas, apenas em Campinas, mais de 4.400 mortos. É um número horrível, é menos de cerca de um para cada 280, 290 campineiros morreu de Covid, Regis, você imagina isso, né? A pandemia, ela foi desse jeito no Brasil, e é importante as pessoas saberem,
né, que ela não foi assim em todo lugar do mundo. As pessoas, às vezes, né, especialmente quem gosta do Bolsonaro, falam assim, mas se olhar a mortalidade por habitante, o Brasil não é tão ruim. Não, o Brasil é tão ruim, também na mortalidade proporcional por habitante. Nós somos um dos 10 países do mundo com a maior mortalidade proporcional por habitante, né, que seria uma métrica que faria equivalerem os países, mas tem um problema nessas contas, que é o seguinte, qual que é o principal fator de risco para se morrer de Covid? É a idade. Então, uma nação onde a população é mais jovem, em tese, deveria ter estatísticas de Covid melhores. E uma nação em que a população é mais velha, ela poderia, mesmo com medidas mais rigorosas, ainda assim ter estatísticas de mortalidade por Covid piores. E não é o que acontece no caso do Brasil, né? O Brasil é um país que está entre os 10 piores em termos de mortalidade proporcional, sendo que se trata de um país relativamente jovem. Nós somos muito mais jovens do que todos os países que estão na nossa frente nessa estatística, exceto o Peru, que tem um método de contagem um pouco diferente, né? Então, é uma situação horrorosa. Por que isso aconteceu? Porque, de fato, o governo Bolsonaro ele adotou uma estratégia. Não é porque o Bolsonaro é turrão, porque ele é um cara genuíno, não quer usar máscara, um monte de mentiras que ele conta. O Bolsonaro adotou uma estratégia, ele acreditou, e a turma dele acreditou, o que já é um crime, isso que eu vou falar, porque já se sabia o percentual de mortalidade da Covid. Eles acreditaram que o melhor caminho para enfrentar a Covid seria permitir a doença se disseminar o mais rápido possível e contaminar o maior número de pessoas possível, produzindo a tal da imunidade de rebanho. Mas não seria imunidade de rebanho por vacina, seria imunidade natural, ou seja, tanta gente ia pegar a Covid que depois todo mundo ia ter anticorpo contra a Covid e a doença ia acabar. E dessa forma, a economia, que é o que o Bolsonaro de fato estava comprometido, os negócios de alguns setores, não iam sofrer os prejuízos, né, que eles acabaram sofrendo. Essa é a verdadeira razão. E aí, chegou aqui um visitante aqui, que é o Caio, meu filho mais velho, né? Opa, ele está aqui na... ele passou aqui mesmo. Então, essa decisão fez com que o Bolsonaro adotasse uma série de medidas, todas, que boicotassem, que fossem contraponto ao que de fato se demonstrou eficaz contra a Covid, que era o quê? Impedir a disseminação do vírus. Então, o Bolsonaro boicotou o uso de máscaras, ele não boicotou só o lockdown, que é uma medida controversa e que tem eficácia demonstrada, né, quando bem feita, sem boicote, com auxílio emergencial de verdade, comida na mesa das pessoas, porque lockdown sem comida é igual à morte, né? Mas não foi só o lockdown que ele boicotou. Ele não permitiu, de fato, que as políticas que fossem para evitar sequer aglomerações fossem feitas de forma adequada. Ele promovia ativamente aglomerações, o que é uma violência absurda. No meio da pandemia, morreram uma média de 3 mil pessoas por dia no Brasil, por dia. 3 mil pessoas, isso dá 15 aviões lotados caindo todo dia, né? O Bolsonaro estava promovendo aglomeração, Regis. Para além disso, ele cometeu um crime que seria suficiente para ele sofrer um impeachment, seria suficiente para ele ir para a cadeia, que foi boicotar a aquisição de vacinas, com base mesmo na expectativa de que ele não ia gastar, não ia fazer isso. E depois nós descobrimos que, para muito além disso, tinha um interesse pior, que era de corrupção. Eles queriam roubar na hora de comprar vacina. Essa é a verdade. A gente viu isso no escândalo, agora na CPI, né, da Covid. Nós descobrimos que tinha lobista lá e eles negociando $1 por vacina, né, ganhar uma propina de $1 por vacina, o que significa cerca de 2 bilhões de reais em desvio na compra de vacina que estava sendo organizado pelo governo dele. Então, o fato é que ele boicotou a compra de vacinas. As vacinas da Pfizer, que agora nós estamos usando a doidada, uma baita vacina boa, elas estariam disponíveis, 70 milhões de doses no Brasil, começando a ser entregues em dezembro de 2020, com previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2021. Nós tivemos, Regis, o pior momento da pandemia, de todas, e talvez o pior momento da pandemia no planeta, em qualquer momento da pandemia, a partir do mês de março de 2021, que foi um horror, foi quando a variante Gama, a P1, que foi descoberta, né, descobriu que ela evoluiu lá no Amazonas, ela se espalhou para o Brasil e ela provocou uma mortandade horrível, porque ela é mais contagiosa, ela é mais violenta, agride mais o corpo das pessoas. Então, se a gente tivesse conseguido vacinar 35 milhões de pessoas, que é o que dá para você vacinar com 70 milhões de doses de vacina, ainda no primeiro trimestre desse ano, associado ainda às doses de Coronavac que
que nós tivemos, nós certamente teríamos preservado algumas dezenas, quiçá centenas de milhares de vidas. Se tivesse sido adotado o restante das medidas corretas de isolamento e proteção, como o incentivo, o apoio ao uso de máscaras, Regis, nós teríamos certamente salvado algo próximo de 3 para cada 5 vidas perdidas, ao invés da gente estar com praticamente 600 mil vidas perdidas no Brasil, nós estaríamos ainda com um número muito inferior, algo próximo aí de 200 e poucas mil pessoas, que não é pouco, mas seria muito, muito, muito menor, seriam muitos milhares, na verdade milhões, de pessoas a menos pranteando seus entes queridos, com suas vidas interrompidas, né? Milhares de órfãos a menos nesse país, né? Porque às vezes as pessoas não contabilizam que tem órfão adoidado, criança que perdeu pai e mãe. Eu conheço, Regis, eu conheço várias situações de famílias em que pai e mãe faleceram deixando filhos criança, sem pai nem mãe, né? Então, isso tudo é muito grave, o governo errou demais, ele suspendeu o auxílio emergencial antes da hora que deveria ter sido repensado para jogar as pessoas de volta para a rua esse ano, isso aconteceu esse ano, né? Então foi uma loucura, porque na hora que a gente mais precisava do auxílio emergencial para poder segurar as pontas, ele foi suspenso, isso provocou um baita repique na pandemia. Então, o fato é que agora, nesse momento, nós estamos vivendo um período de relativa calma, de melhora, como consequência das vacinas, porque elas chegaram tardiamente, era para a gente estar mais na frente da fila. O Brasil é um grande comprador de insumos médicos hospitalares, então todo mundo do mundo queria vender para o Brasil, né? E o Bolsonaro tirou a gente da posição de frente na fila de compra de vacinas e jogou a gente para o meio, para o bolo. E isso significou a gente só conseguir comprar as vacinas agora. Por exemplo, o contrato da Janssen, que é o contrato da vacina de dose única, uma baita vacina boa, é de entrega das vacinas, são 38 milhões de doses, já entregou 4 milhões, é entrega do resto das doses só no último trimestre desse ano. Quer dizer, tarde demais. Era uma vacina que com 38 milhões de doses, nós íamos ter imunizado 38 milhões de pessoas, nós íamos estar já nesse momento, que o SUS consegue aplicar muita vacina, nós íamos estar com uma cobertura astronômica de proteção, entendeu? Nós estamos hoje com 86 milhões de pessoas vacinadas plenamente, o que corresponde a 41% mais ou menos da população. Se a gente tivesse mais metade disso, nós estávamos chegando em 60%, nós íamos estar cada vez mais tranquilos. Nós ainda estamos, Regis, com uma média de mais de 500 mortos por dia, em que pese ser muito menos do que 3 mil, continua sendo morto pra caramba, continua sendo uma catástrofe, e a gente não pode naturalizar, banalizar o tanto que isso é grave, né? Nós vamos bater 600 mil mortos por Covid, provavelmente ainda essa semana, o que é um número funesto, horrível, número fúnebre, né? Então, o fato é que são crimes que são imperdoáveis, inadmissíveis, e tudo isso acompanhado com uma dose de sarcasmo perverso, né? Porque o Bolsonaro é um perverso, de ironia, de grosseria, de menosprezo, né? A fala que ele fez essa semana de que a Covid matou principalmente. Eu acho que caiu aqui. Vamos tentar entrar de novo. Vou chamar o Pedro de novo. Eu acho que deu uma falha na conexão. Vamos lá entrar em contato aqui. Ver se a gente consegue. Enviamos o convite. Ô, Regis, Voltou? quem caiu? Eu ou você? Aqui ficou normal, mas acho que caiu aí. Ah, então você ouviu até onde aí, cara? Eu tava aqui falando aqui. Você estava finalizando sobre os 600 mil mortes que nós vamos chegar essa semana. Essa semana aí, enfim, tava falando aqui, cara, que isso, né, com essa dose de sarcasmo do Bolsonaro e tal, é incompreensível que ele ainda não tenha sido cassado,
né, e que ainda tem a gente apoiando ele, relativizando e acreditando nesse discurso dele, que bota a culpa nos governadores, no STF. É importante que as pessoas saibam que não tem nada disso, cara. Quem comanda a saúde no Brasil, quem tinha o papel de fazer isso, era o Ministério da Saúde e era o presidente da República. O que eles tinham que ter era compromisso com a vida das pessoas, com a preservação da vida antes de mais nada, porque sem preservar a vida não tem nada, né? Pedro, eu fico muito indignado, né? Porque, assim, tudo isso que você falou, nós temos que levar para a população de uma maneira que ela entenda, de uma maneira que ela tenha compreensão que a culpa de tudo isso que está acontecendo é uma questão do governo federal. Por mais que ele fique culpando governadores, fique culpando prefeitos, na verdade, ele sabe que realmente é ele que está causando todo esse estrago, né? Aqui mesmo na cidade de Hortolândia, a nossa gestão ela foi muito responsável com essas questões e, mesmo assim, muita coisa dependia do governo federal. A gente não conseguia fazer o trabalho necessário porque o governo federal realmente boicotou, né, o nosso sistema de saúde aqui. Estou tentando... Tá me ouvindo? Eu acho... Entrou, Voltei. Pedro? Eu troquei, eu saí da internet aqui, Voltou acho que aí? a net aqui tá meio ruim, eu pus no 4G, agora não cai mais não. Você Ah, estava tá. falando? Eu... Você estava falando Sim, de falar com a população, né, de um jeito que a população entenda. isso. A gente precisa, Pedro, conversar muito bem com a nossa população, porque às vezes ela não tem a consciência disso. Porque o Bolsonaro, ele tem aquele sistema de fake news dele, que a mensagem chega no celular de todo mundo, com um monte de inverdades. Parece que nada é culpa dele, né? Quando tudo é errado é governador, é prefeito. Então é uma baita gestão irresponsável, onde ele não consegue nem o mesmo assumir a responsabilidade dele no meio de tudo isso. Dá a impressão que ele não é presidente, porque todo erro é culpa de alguém, né? Então, assim, a gente fica muito revoltado com isso, mas a gente espera também que nos próximos dias, né, Pedro, tenha o desfecho da CPI, né? Hoje eu estava escutando algumas notícias dizendo que o relatório está sendo preparado, né? Tem 3 modalidades de crime que eles estão apontando, desde crime contra a humanidade até improbidade administrativa. Então, eu acho que esse relatório vai subsidiar, porque tem muita prova, tem muito elemento ali que mostra as digitais do governo nessa crise de pandemia. E lembrando um pouco também, já que você lembrou do Ângelo, quando a vacina chegou aqui, já muito atrasada, o Ângelo fez um vídeo dizendo, olha, gente, chegou a vacina, está aqui, e uma semana depois ele veio internar porque contraiu a doença. A gente imagina que se a vacina tivesse chegado no tempo adequado, como você falou, né? Dezembro ou novembro, nosso prefeito estaria aqui hoje conversando com a gente, trocando bastante ideia. E ele sempre foi um cara defensor não só do SUS, mas de todo o sistema de assistência social que protege as pessoas. Hoje, o nosso prefeito Zezé tem feito trabalho na mesma linha do Ângelo Perugini, tem feito trabalho legal, tem conduzido a cidade de uma maneira muito bacana. E teve muito tempo para aprender com o Ângelo, né? Eles sempre foram muito próximos. Sim. Então, nossa cidade vai caminhar, eu acredito, a bons passos, mas nós perdemos, né? Um cara muito bacana, um cara muito partidário, um cara leal, um cara, né, deixava muita lição de esperança. E por falar em esperança, Pedrão, como que você imagina 2022? Eu estou com bastante esperança que o campo progressista vai se unir em torno de uma candidatura e conseguir fazer o Brasil ser feliz de novo. Qual que é a sua perspectiva? Eu acho que essa é a frase, né? Ser Brasil feliz de novo, né? A minha esperança também é de que a gente vai ter a sabedoria de construir de fato o máximo de unidade no campo progressista. Eu acho que essa construção já está em pleno curso, né? A restituição dos direitos políticos do Lula é o maior fato político do Brasil, né, nesse processo, nesse período, no período recente. Né, no minuto seguinte à restituição dos direitos políticos do Lula, já houve uma imediata mudança de posição de todos os setores do campo progressista, né, e acho que isso tem só crescido e a gente realmente vislumbra a possibilidade de derrotar o Bolsonaro. Eu ainda tenho preocupações grandes com o processo político do ano que vem, porque eu acho que o Bolsonaro tem realmente uma vocação golpista,
Eu acho que ele tem uma inspiração e está cercado e se assessora com gente ligada, por exemplo, ao Donald Trump, que tentou dar um golpe lá nos Estados Unidos com aquela invasão do Congresso Nacional, né, uma coisa que é uma mancha na democracia americana, né, então eu tenho medo de ver o Bolsonaro cada vez mais acuado, mais isolado, num governo que é um fiasco completo, tentar recorrer a algum expediente de natureza antidemocrática, né, e impedir o processo eleitoral de alguma maneira. Se isso não acontecer, eu tenho convicção de que a vocação do Brasil, Regis, não é a de ser um país em que o discurso público, em que a agenda, a tarefa do poder público é armar as pessoas, é acentuar as desigualdades, é promover a violência. Pelo contrário, nós somos um país com marcas dolorosas na nossa história, no nosso dia a dia, né? Nós temos uma população negra que é vítima constante de diversas formas de violência, de racismo, de extermínio da juventude, né? Que morre muito mais do que a população branca. Nós temos, né, problemas sociais gravíssimos, políticas públicas que o povo quer, que o povo gosta quando usa, mas que ainda são insuficientes para o que as pessoas precisam e merecem, como o SUS, como a própria educação. Então, a vocação do Brasil é para seguir progredindo e crescendo como um país solidário, um país onde todo mundo tem direito à vida. E acho que 2022 pode ser um reencontro do Brasil com essa vocação que inspirou, alegrou uma geração inteira que em 2002 elegeu Lula pela primeira vez, né, inspirou uma geração de gente hoje mais velha e que foram as pessoas que embalaram essa Constituição avançada que nós temos, que nos deu tantos direitos, né, que ainda não estão plenamente realizados. Então eu acho que 22 é um ano em que todo mundo vai ter que se envolver para derrotar o Bolsonaro e devolver um governo democrático, um governo popular, um governo do jeito que o Brasil precisa, lá para Brasília, também para os espaços das esferas do Parlamento, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e dos governos. Então, eu acho que vai vir uma onda civilizatória, democrática, né, e de esperança mesmo para curar a ressaca dessa maré de baixa astral, depressão, violência, que é a maré do Bolsonaro. O povo já está farto disso. Ele hoje é absolutamente impopular, odiado pela maioria da população. Não é que ele não é querido pela maioria da população. O Bolsonaro é odiado. Eu estava, viu, Regis? Há uma semana atrás, uns 10 dias atrás, eu estava andando na região do Campo Grande, que é uma região que eu adoro, eu trabalho, né, na região do Campo Grande, tudo, e estava andando na rua conversando com as pessoas, né, porque é uma coisa que a gente precisa fazer sempre para poder estar em contato com todo mundo, ouvindo, e eu fiquei impressionado, impressionado. Eu não encontrei uma viva alma que tivesse carinho, que defendesse, que achasse que o que o Bolsonaro está fazendo vale a pena, né? Todo mundo reclamando da gasolina, todo mundo reclamando do preço dos alimentos, da cesta básica, da perda de poder de compra. Então, o fato é que existe mesmo essa perspectiva da gente voltar a ter uma outra trajetória para o Brasil. E eu acho, viu, Regis, que esse momento, se ele acontecer, é um momento também para a gente jovem, como eu, como você, que tem sonhos, que tem projetos, que está construindo e organizando esse processo de garantir luta por direitos no país, participar desse processo e semear também as raízes para um futuro, porque não basta a gente ganhar 2022, nós temos que deixar muito firme na consciência do brasileiro e da brasileira que isso que o Bolsonaro representou, né, essa lógica selvagem, indiferente, né, do pé no pescoço do vizinho, que o que vale é se dar bem, não é o caminho que nós queremos para o Brasil. Eu acho que 2022 é o ano para a gente se reencontrar com tudo isso. Estou com muita esperança, muita expectativa de que vai ser um ano muito bom, embora duro, porque a gente sabe que eles vão lutar até a última gota de suor. Pedro, você tocou num ponto essencial para a gente entender a causa dos nossos problemas aqui no Brasil. É evidente que nós queremos o voto de todas as pessoas e as pessoas estão medindo o seu nível de vida hoje e quando tinha nos governos progressistas, né? Você citou o preço da gasolina, o preço do arroz, o preço do feijão. Tudo isso impacta na hora do voto. Mas mais do que esse momento em que a economia está péssima, nós temos que ter essa consciência de classe em saber que o país ele tem que ser reconstruído novamente, porque vamos herdar aí, se ganharmos a eleição, um Brasil terrível, né? Um Brasil terrível, vai ser a verdadeira caixa preta. E aí, no meio de tudo isso, o que a população descobriu? Que os heróis
tinham pés de barro, né? Todas aquelas pessoas que fizeram esse embate contra a esquerda não fizeram com projeto. Eles usavam só um discurso, tem que acabar com isso aí, porque a vida de todo mundo está ruim, que todo mundo é corrupto. E, na verdade, o que a gente viu? Um sistema muito mais corrupto, né? Nós vimos uma ineficácia de gestão, ou seja, nossas empresas públicas aí sendo vendidas a preço de banana, né? E tudo aquilo que eles pregaram, hoje a realidade mudou. Mas essa consciência, ela tem que ser colocada na cabeça das pessoas, e por isso a participação política ela é muito importante. E aí eu vejo seu papel muito importante nisso, o próprio Gustavo Peta aí de Campinas também, o William, que é um amigo nosso em Sumaré, que é jovem, também você conhece. A gente precisa unir em torno desse campo progressista, explicar para as pessoas que a vida dela está correndo perigo, que está correndo perigo, se esse governo continuar governando o país. A gente corre o risco de morrer de todas as formas, seja na saúde, seja na segurança, porque ele liberou para arma, tá todo mundo querendo ter arma, mas quem tem arma é só rico, né, Pedro? O pessoal não tem jeito Custo de uma arma, né? sem comprar arma. Eu vi outro dia o escândalo dos javalis, né? Os caras estão usando a caça aos javalis para ceder licença para fuzil. Mais de 70 mil pessoas comprando fuzil em um ano, licença, uma coisa horrível. Ter armas de fim militar em casa, né? Não tem como ser bom um negócio desse. A gente chegou num nível que a gente jamais esperou. Então, acho que a gente tem que unir, dar os braços aí, né? Oferecer um novo projeto para a nossa juventude, explicar por que a nossa vida está desse jeito, né? A gente está perdendo amigos para todo tipo de coisa. Está perdendo para as drogas, está perdendo para a violência, está perdendo para o crime, está perdendo para a pandemia. Não aguento mais ver amigos meus falecendo, ver pessoas boas morrendo. Eu acho que o nosso papel aí é fundamental para o futuro. E, Pedrão, eu queria deixar aí, cara, um grande abraço para você. Eu sou seu fã declarado de todos os trabalhos que você fez, tudo que você foi como vereador, tudo que você faz hoje para a cidade de Campinas, muita coisa que, em tese, não é nem obrigação sua fazer, mas você tem se desdobrado aí. Eu sei que seu tempo é muito curto, entre plantões e política, e eu sei que sua vida não é fácil. Você se dedica à militância política e à militância social, defendendo o SUS de todas as formas. Estou muito honrado de ter você aqui comigo. Obrigado por tudo. Hortolândia está de braços abertos aí para você, conversar com a gente, bater um papo, conhecer pessoas novas aqui, porque as pessoas precisam conhecer as suas ideias, conhecer seus projetos, porque isso vai fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas aqui da cidade de Hortolândia. E queria que você fizesse suas considerações finais, mas desde já agradeço de coração aí a sua participação. Regis, foi um prazerão mesmo estar aqui conversando com você, né? Um papo bom aí, acho que pude falar de muitas coisas que eu penso, que eu acho que são coisas importantes, né? Eu acompanho vocês em Hortolândia. Hortolândia tem sido, né, a ponta de lança de um projeto progressista na nossa região, e você é um jovem protagonista da luta política aí também. Então, fico muito feliz de estar podendo bater esse papo com você aqui, né? Também estou super disponível para bater outros papos, para construir, dialogar, tá? Pode contar comigo. E eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou e dizer para as pessoas que estão vivendo esse momento difícil, né, que não percam algo que é a coisa mais preciosa que a gente pode ter quando vai pensar na vida pública, que é a esperança, que é a perspectiva de um futuro mesmo, de um futuro melhor, né, e a consciência de que a gente tem todas as condições de obter isso se a gente pensar junto, se a gente agir junto, se a gente for solidário, generoso um com o outro, né, e se a gente fizer as escolhas certas. Então, é isso. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço para você, Regis. Prazerão. Estaremos juntos aí em outros papos e oportunidades. Valeu, cara. Obrigado, gratidão. Valeu. Valeu.